Seja bem-vindo ao Ludo Alfabetização, o nosso canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. Hoje nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras na alfabetização e vamos explicar, né? Tá todo mundo perguntando por que Ludo Alfabetização. Nós vamos explicar a origem do nome, que não é um mero artifício, não é um mero enfeite, tá? Tem uma explicação, uma lógica, tem uma explicação teórica para a criação desse nome, para a junção desses dois conceitos. Eu sou Daniel Dantas. E eu sou a Aline Alves. E vem com a gente, nós vamos discutir muita coisa interessante nesse podcast, tá bom? Então, Aline, falar de infância, falar de criança e não falar de brincadeira, do brincar, é algo incoerente. Incoerente. Porque no mínimo incoerente, né? Porque o brincar faz parte do universo infantil, faz parte da natureza infantil. Se para nós o que dá sentido à nossa vida é ter um projeto de vida, como construir uma casa, ter uma família, conseguir um bom emprego, ter um bom... né? Ter um carro. Viajar. Isso. A criança quer brincar. Né? A criança quer brincar, porque o brincar é a linguagem dela. Então, brincando, ela se desenvolve. E aí, quando essa brincadeira... Claro, o brincar livremente, o brincar espontaneamente, deixar a criança brincando sozinha é super importante, é vital para ela. Mas quando a gente traz para cá, para o Ludo Alfabetização, para ajudar a criança a desenvolver habilidades necessárias à alfabetização, para a alfabetização, a mediação do adulto, que pode ser você, família, você terapeuta, você professor alfabetizador, enfim, profissional que trabalha com desenvolvimento infantil. Quando a gente pensa em fazer uso do jogar, do brincar, do material lúdico, né, dos jogos, enfim, quando a gente pensa em fazer uso desses elementos para desenvolver o processo de alfabetização, aí a gente precisa da figura do mediador, né, que vai ajudar, vai observar, vai fazer perguntas direcionadas. Vai participar do momento, Perfeito. Porque o professor também joga, né? E aí, olha, é uma coisa que é muito interessante, porque o termo ludo-alfabetização, ele vem justamente dessa junção da alfabetização com a ludoterapia. Na ludoterapia... Que é lá da psicologia. Essa junção ela é interdisciplinar até. Justamente. A ludoterapia é uma forma de fazer terapia a partir da brincadeira. Então, na ludoterapia, vejam, para vocês compreenderem melhor. A ludoterapia, na ludoterapia você vai dispor os brinquedos, dispor os elementos e a criança livremente vai brincando, explorando, conhecendo e ali você vai conseguindo ter acesso ao universo da criança, conversar com a criança e até fazer modulações, alterações comportamentais naquela criança. De coisas muito complexas a partir da brincadeira, da troca que se estabelece ali com aquela criança. Então, olha como é interessante se a gente for pegar essa lógica para a alfabetização. Se a gente dispõe os elementos, se a gente deixa a criança ter contato com os jogos, com as brincadeiras, com os recursos que a gente ali pretende utilizar naquele momento, se a criança tem contato com aquilo ali e o mediador vai fazendo essa ponte, vejam que nem é tão necessário a gente estar repetindo, falando exaustivamente ali as regras todo momento para a criança. Na própria brincadeira, de forma leve e divertida, você vai fazendo o processo acontecer. Esse é o objetivo Perfeito. da ludo-alfabetização. Isso. Se nós compreendermos isso, de fato, a gente vai gastar muito menos a nossa voz, vai se desgastar menos, eu diria, e vai dar mais oportunidade da criança expor quem ela é, expor suas vontades, seus interesses e trabalhar a partir daquilo. Perfeito. E aí é bom lembrar que não é apenas, porque a gente vê também, as pessoas às vezes elas vão, Aline, meio de 8 a 80, né? Também não é entregar um monte de jogos para a criança e dizer brinquem. Não é trazer ali o alfabeto móvel, por exemplo, que são as letrinhas, e colocar no chão e dizer vamos brincar, brinquem livremente.
tem que ter um planejamento, tem que ter uma intencionalidade. Todo recurso que é trazido, que é oferecido para a criança, precisa ter uma intencionalidade. Fora a brincadeira livre, que a brincadeira livre você realmente pode entregar todos os brinquedos, todos os jogos, mas o jogo que é escolhido para desenvolver uma habilidade na criança tem que ter uma intencionalidade. Porque senão a criança... Claro, a criança vai se desenvolver, porque a criança se desenvolve sempre quando ela entra em contato com o jogo, com a brincadeira, mas talvez você não cumpra o objetivo que foi pensado nesse universo da alfabetização. Quando a gente junta a essência da ludoterapia, que é o brincar, que é quando a criança mostra quem ela é, né, se desenvolve também nesse processo, com a ciência chamada alfabetização, é porque a gente está entendendo que o jogo, o jogar, com mediação, com perguntas, com planejamento, com intencionalidade, desenvolve, ajuda a desenvolver várias questões relacionadas ao processo de alfabetização. Consciência fonológica, relações grafofonêmicas, né? A criança, de fato, pode adentrar nesse mundo da alfabetização, nesse processo de alfabetização, que é um processo complexo, Aline. Por isso que é uma ciência, por isso que se estuda tanto. E é por isso que nós temos uma agenda enorme, né, de programas para trazer para vocês. Lembrando que vocês também podem sugerir temáticas, podem sugerir pautas. Nós temos uma pauta já de programas muito extensa, com temas muito interessantes, todos voltados para esse universo da alfabetização. Mas se surgir uma demanda, né, que a gente considera, essa demanda aqui é urgente, então a gente pode inverter. Aqui é flexível, tá? Afinal de contas, nosso objetivo é você, professor, pai, família, né, terapeuta, você, pessoa que trabalha com criança, do desenvolvimento infantil. E aí, a ludoterapia adentra esse universo da alfabetização com a sua essência, que é o brincar. Então, o brincar, a criança participando ativamente da brincadeira, o brincar é uma ação que oportuniza o mediador, que no caso é o professor, é o terapeuta, observar a criança, Aline, perceber quais são as lacunas dela, perceber quais são já os avanços. E aí, quando eu escolho um jogo, vamos lá, hoje nós vamos brincar com o alfabeto móvel. A ideia é formar palavras com a sílaba BA. E aí a criança vai lá juntando as letrinhas. E ela não consegue formar, mas não consegue por quê? É a cor da letra que a criança não consegue perceber que o B vermelho pode estar com o A azul, o A amarelo, ou é porque a criança não sabe mesmo o que é um B, ou a criança não sabe o que é um A, ou a criança não sabe o que é um BA. Então, nessas ações, né, nessas atividades direcionadas, com intencionalidade, a gente vai percebendo quais são as lacunas da criança. E assim, você pode estar se perguntando, né? Mas na alfabetização a gente não já utiliza muitos jogos? Perfeito. Eu sou professora e eu tenho na minha estante muita monte de coisa. Levo então, o alfabeto. Eu estou, né, levo o dominó de sílaba. Isso, então eu estou dentro desse universo da ludo-alfabetização também. Que bom, né? Se você já faz isso, se você já tem essa mentalidade de que para alfabetizar a gente precisa do concreto, a gente precisa de algo prático para fazer com que a criança ela entenda o processo de construção ali da escrita, mas também associar o som e dê uso àquilo ali, utilizando jogos, utilizando recursos, legal. Mas lembrando que quando a gente propõe aqui uma ludo-alfabetização, a gente como é que eu poderia explicar isso de uma forma mais profunda? A gente está tentando mobilizar uma reflexão para a gente ir além daquilo que a gente já conhece de alfabetização. Quando a gente propõe aqui uma ludo-alfabetização, a gente está propondo que você amplie os momentos de utilização de recursos, amplie a utilização desses recursos, que você comece a observar a alfabetização como um processo que precisa de mais
momentos concretos e menos momentos explicativos, vamos dizer assim. Isso. E uma abordagem que tem um procedimento, né? Isso. Que começa com o planejamento, tendo em vista quem é a sua criança, quem é a sua turma, né? Tendo em vista quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Depois, a escolha do recurso, que não pode ser qualquer recurso, tem que ser um recurso intencional, que vá ao encontro da necessidade, do objetivo que você tem para aquela turma. Depois da escolha do recurso, eu começo a elaborar as perguntas. Quais são as perguntas que eu vou fazer para mediar esse recurso? Que não é entregar para a criança e dizer se desenvolva. Tem que ter uma mediação, e essa mediação é feita com muita pergunta, né? Quem conhece a maiêutica socrática, que é um termo também, inclusive, filosófico, vai entender que o sujeito aprende muito mais quando ele é perguntado, quando ele é questionado. Então, as perguntas durante a mediação do jogo precisam ser elaboradas também. Aí depois vamos para a prática. A criança em contato com o recurso. Primeiro, explicar para a criança que recurso é esse. Se for um jogo com sílabas, mostrar todas as sílabas. Se for um jogo com sílabas e imagens, mostrar todas as sílabas e todas as imagens. Mostrar, apresentar o objeto. Depois, a criança manuseia livremente. Depois começa o processo de mediação, com o passo a passo do jogo, do recurso que foi pensado por você. Com muita pergunta, com observações. O professor alfabetizador e o terapeuta, ele precisa ter, isso aqui, caderninho, com observações. A criança fez uma coisa interessante, tira uma foto, anota. É importante essa observação durante o processo de mediação. O processo de alfabetização, ele é também quase que um estudo de caso. Cada criança é um caso específico. Então, você tem que se portar, o professor alfabetizador, ele precisa se portar diante daquelas crianças que ele tem ali naquela série para alfabetizar, como alguém que está fazendo um estudo. Perfeito. Então, todo dado novo precisa ser coletado, precisa ser registrado, precisa ser anotado, porque ali cada criança é única, cada criança aprende de uma maneira, cada criança tem o seu ritmo, e para que a criança evolua da forma como a gente espera, é necessário que a gente faça com ela um processo de acompanhamento, vá ali diante das potencialidades, vá ali com as dificuldades. O problema é que, muitas vezes, vou contar uma coisa para vocês, né? Mas muitas vezes na educação a gente foca mais na dificuldade do que nas habilidades que a criança já possui, do que nas potencialidades. Isso. A gente acaba trabalhando, estruturando a nossa avaliação em cima do erro. E, na verdade, a gente precisa estruturar a nossa avaliação em cima dos acertos. Porque até aquilo que a criança não sabe, eu tenho que transformar para que ela passe a saber. Então, isso tudo precisa ser considerado pelo professor, porque a alfabetização é um processo lento e requer uma observação cuidadosa. Perfeito. Às vezes a gente quer encaixar ali dentro das hipóteses de escrita, né, que são os níveis pré-silábico, silábico, silábico, alfabético e alfabético, né? E a gente quer encaixar assim, esse grupo está pré-silábico, mas dentro desse grupo pré-silábico existe aí uma escala, né, que não tem como medir, não tem como dizer, o pré-silábico tem essas características, é um conjunto de características que vão se moldando a depender das experiências do aluno, a depender da vida escolar dele, porque a criança que chega no primeiro ano, por exemplo, sem ter vivenciado uma educação infantil, ela pode até estar pré-silábica ou silábica, mas o nível esse nível, né, essa hipótese é manifestada naquela criança diferente de outra que já vivenciou a educação infantil, que tem outro que vem de outro contexto. Então, não tem como a gente colocar os alunos numa forma. E aí, se não tem como os alunos colocar numa forma, a única forma da gente evoluir e investir em atividades cada vez mais interessantes para a sala de aula é estudando. E a nossa missão, nossa função aqui com esse canal é, de fato, trazer essas temáticas, essas abordagens. A gente estuda muito, gente. Muito para conversar aqui durante esses 10, 15 minutos com vocês. A gente estuda muita coisa. Porque a gente sabe que o que a gente diz aqui tem um impacto muito grande na sua vida enquanto professor, enquanto mediador do desenvolvimento infantil. E, consequentemente, vai ter um impacto maior ainda na vida da criança. Então, nos acompanhem, sugiram, compartilhem com quem vocês acham que deve compartilhar.
Aline, foi um prazer, Foi, né? foi um prazer, passou rapidinho. É sempre um prazer conversar com vocês, estar aí na casa de vocês, né? Então, assim, participem dos momentos aqui no canal, né? Compartilhem esses vídeos, porque, assim, tem muita gente, por mais que hoje a gente esteja quase que sufocado com tanta informação nas redes sociais, mas tem muita gente que precisa desse conteúdo, precisa porque talvez não consiga, né, pesquisar, não saiba quais são as fontes. E quando você, que já sabe onde encontrar, leva esse conteúdo para a pessoa, isso é extremamente valioso. Perfeito. Certo? Então nós somos o Ludo Alfabetização e este foi o podcast número 2.